Olá pessoal, tudo bom? Que é o André Fogaça, editor do site, está com mais um comparativo hoje entre o Moto G de primeira geração e o Moto G de segunda geração. São smartphones que são smartphones de preço médio, de preço não tão agressivo, os melhores smartphones disponíveis no mercado. Claro que o G de segunda geração ele está no lugar do G1, então você tem uma substituição natural do produto, mantendo o mesmo valor. Fica bem claro que a Motorola mexeu pouco no Moto G, diferente do Moto X. Você pode ver um comparativo entre os dois Moto X de primeira geração e segunda geração, clicando nesse quadrado aqui ou no link da descrição do vídeo. Então, você tem aqui uma cara bastante semelhante. A Motorola mexeu pouca coisa. A maior diferença, claro, fica no design. Você tem um design que é um pouquinho maior e alto-falantes que vieram para a parte da frente com som estéreo. Outra adição é a TV digital, que é muito bem-vinda para o produto. Eles têm uma diferença bastante visível aqui. Você tem, aproximar um pouco, você tem aqui uma diferença de tamanho bastante óbvia, bastante explícita. Tá colocando aquele bem rente, você ganha um pouquinho de espaço mais para cima. Em números, o Moto G de primeira geração, que é esse daqui, que eu vou chamar de Moto G1, esse aqui, o Moto G de segunda geração, vou chamar de Moto G2. O Moto G1 conta com um corpo de 12,9 cm de altura, quanto o Moto G2 tem 14,1 cm de altura. Então você tem um pouco mais do que 1 cm extra na hora de mensurar a altura do aparelho. E na espessura você tem 6,5 cm de espessura no Moto G1 e 7 cm de espessura no Moto G2. Você ganhou meio centímetro. E na largura, não na espessura. Na espessura agora, finalmente, você tem 11,6 milímetros no Moto G1 e 11 milímetros no Moto G2. Então você ganhou 0,6 milímetros em espessura. Você perdeu, na verdade, no Moto G1. Menos espesso, mais alto e mais largo. No final das contas, o peso é de 143 gramas para o Moto G1 e 149 gramas para o Moto G2. Claro que como o aparelho aumentou de tamanho, ele ficou maior, ele ficou mais pesado também. A conta não ficou muito bem nesse lado de mais leve, maior e mais leve, como algumas empresas conseguem, mas a diferença é muito pequena. Você tem menos que 10 gramas de diferença, não faz a menor diferença no uso. Ligando o aparelho, eu estava ligado, vou desligar eles aqui. Ambos contam com as mesmas conexões, então você tem aqui os botões de controle de volume nessa lateral. Aqui em cima você tem a entrada para fone de ouvido. No Moto G2 você tem uma entrada com um aro metálico, ficou mais bonitinho, mas é a mesma função, com um microfone ali em cima para isolamento de ruído. No lado de cá você não tem absolutamente nada nos dois aparelhos. E embaixo você tem a entrada micro USB junto com um microfone secundário para isolamento de ruído. Na parte traseira, a cara é basicamente a mesma, você tem o mesmo logo da fabricante. Aqui na cor eu escolhi a cor branca para ficar a capa traseira do Moto G1 e o turquesa, que é um azul um pouquinho claro para o Moto G2. Você tem aqui o alto-falante que saiu daqui da parte traseira e veio para frente. Então o alto-falante está aqui na frente e não está mais na parte traseira. A câmera também melhorou, ela saltou de 5 megapixels no Moto G1 e foi para 8 megapixels no Moto G2. Ela continua filmando 720p, gravando som estéreo e tem HDR. Além disso, o flash LED é basicamente o mesmo, assim como o aro da câmera não muda muita coisa. Na parte de dentro tem uma outra mudança, então eu vou abrir aqui o aparelho, desmontar ele. Esse aqui é o Moto G2 e esse aqui é o Moto G1. O plástico continua o mesmo, ele é bastante rígido, bastante firme, só que como é maior no Moto G2, ele ficou um pouquinho mais fácil de você tortar, mas é pouquíssima coisa quando você olha o Moto G de primeira geração. Aqui na parte traseira, a gente tem uma outra diferença aqui na parte traseira interna. Aqui na parte traseira interna, a bateria não é visível no Moto G2. Você tem entrada para os dois chips aqui, você tem entrada para dois chips também aqui no Moto G1. E a diferença do extra é que aqui em cima
você tem a entrada para cartão microSD, algo que no Moto G de primeira geração apenas a versão 4G conta com a entrada para cartão microSD. Não há possibilidade de expansão, só que você continua ainda com os dois chips, a possibilidade de colocar dois chips de operadora para trabalhar ao mesmo tempo. Os dois são microSIM, que é um padrão bastante utilizado pelo mercado. Não é aquele maior de todos, é o menor antes do nanoSIM, é o do meio, que encaixa perfeitamente aqui. Então, fechar aqui a tampa. Outra novidade na tela ainda, como a tela é maior, é que o Moto G2 ganhou uma proteção contra respingos. Vale lembrar que essa proteção não é uma proteção, não cria ele, não faz dele um smartphone à prova d'água, mas faz dele um smartphone que pode dar receber os primeiros pingos de uma chuva e não será danificado. Agora, ligando os dois ao mesmo tempo. Então tem aqui os dois aparelhos. Por dentro, a Motorola não mexeu absolutamente nada. Você continua com o mesmo Qualcomm MSM 8226 nos dois smartphones. Tá de ponta cabeça? Não tá de ponta cabeça. 8226 no mesmo smartphone, dos dois smartphones, que é o Snapdragon 400, rodando 4 núcleos a 1.2 GHz. São núcleos Cortex A7 com Adreno 305. É a mesma GPU para os dois lados. Então, basicamente o desempenho é o mesmo, você continua com 1 GB de memória RAM nos dois aparelhos e você tem 8 GB ou 16 GB de memória interna, dependendo do modelo. Isso vale para os dois gadgets. Nos modelos que eu tenho aqui, ele vem com 16 GB e do 16 GB a Motorola entregava 12,92 para o usuário no Moto G1 e 12,90 no Moto G2. Aparentemente 200 MB ficaram ocupados pelo sistema no Moto G2, enquanto você tinha esses 200 MB extras do Moto G de primeira geração. Ambos os aparelhos contam com o Android 4.4.4, que é a versão mais recente do Android disponível pelo Google. Então você não terá problema na hora de instalar um aplicativo que exige uma versão recente do sistema operacional. A tela ela continua um IPS LCD. No Moto G2 você tem... Vou trocar aqui. No Moto G2 você tem 5 polegadas de tela contra 4.000 polegadas no Moto G1. A resolução é a mesma, 1280 por 720 pixels. Isso faz com que o Moto G de primeira geração acabe com uma densidade de pixels, um número de pixels pelo tamanho da tela maior do que o Moto G de segunda geração. Isso acontece porque, como você tem a mesma resolução numa tela maior, o pixel está mais espalhado e aí você tem 294 pixels por polegada aproximadamente no Moto G2 e você tem 326 pixels por polegada no Moto G1. Ambos exibem até 16 milhões de cores, com proteção Corning Gorilla Glass 3 e reconhecem mais de um dedo ao mesmo tempo. Como você pode ver aqui nos dispositivos, há uma mudança bastante grande quando a gente olha para a interface gráfica. O Moto G de primeira geração ele tem uma interface com mais linhas, e o Moto G de segunda geração, ou o Moto G2, tem interface sem as linhas. Isso acontece também dentro do menu de aplicativo. Você pode ver que eles têm aqui, enquanto no G1 você tem o atalho para o Google Play, uma linha separando widgets de aplicativos. No Moto G de segunda geração você não tem. Então há uma diferença na interface, por mais que ela continue limpa. No G2 a interface é mais limpa e mais próxima do Nexus do que o Moto G1. Outra mudança é quando você quer trocar o papel de parede. Aqui você tem exatamente a mesma interface do Google Now Launcher. Tocando aqui você vai papel de parede e você precisa escolher nessa lista aqui que você quer o papel de parede. Então eu vou colocar aqui a mesma foto aqui, essa foto aqui. Definir. Então agora eu tenho o mesmo papel de parede e você pode ver que a qualidade é basicamente a mesma. Como ambos têm o mesmo tipo de tela, eu vou abrir aqui duas imagens semelhantes, na verdade, duas imagens iguais. Álbuns, Pictures. Ambos os smartphones estão com o brilho em automático, então teoricamente eles exibirão a imagem exatamente da mesma forma. E aqui você tem uma foto com muitas cores em duas telas IPS. Então a vantagem da tela IPS é quando você coloca um pouco mais de ângulo antes de diminuir a tela, claro. Você coloca um pouco mais de ângulo e não perde muito da cor na hora de exibir.
O mesmo acontece pro outro lado. Então eu tenho aqui, você encontra... não precisa bater no tripé. Você encontra uma perda de cor quase que imperceptível. Claro que o brilho muda por conta da distância que você está da tela, mas a qualidade não é alterada. Tchau, tela. Agora aqui mudando para outras imagens, tem as cores, elas são muito bem representadas em todos os testes. Aqui um teste de letras de texto na tela, preto. O vermelho tem a mesma tonalidade nas duas telas, o verde também, o azul também, o branco, e aqui uma imagem com muitos detalhes, na verdade. Ver se é possível virar. Aí, agora ficou show, hein? Então eu tenho aqui a mesma imagem, eu tô... Permitir que ela desligue, eu tô aqui exatamente no mesmo ponto, eu tô a praticamente 2 ou 3 dedos da tela. E você pode ver que a tela de 720p tem a qualidade muito bacana. A tela de cima é a tela de 720p do Moto G2, a tela de baixo é a tela de 720p do Moto G1. Então você pode ver que tem os mesmos detalhes que você tem num lado, você encontra no outro. Não desliga a tela, por favor. Então você tem aqui muito próximo. Essa não é uma distância que você deve utilizar a 1 ou 2 dedos do olho. Isso vai te dar um problemão de vista. Mas pode ver que a qualidade de exibição de detalhes é muito bacana. É até a mesma entre os dois dispositivos. Então a tela apenas aumentou e a qualidade continua a mesma. Para mostrar a diferença de desempenho entre um aparelho e outro, eu vou abrir os mesmos aplicativos ao mesmo tempo e provando que eu não tenho nada aberto no fundo. Fechei os dois apps que estavam abertos e eu vou aqui abrir o Instagram em 3, 2, 1. Pode ver que ambos abriram ao mesmo tempo. Eu vou abrir o Twitter em 3, 2, 1. Novamente, ambos abriram ao mesmo tempo. Abri o Facebook em 3, 2, 1. Novamente, ambos abriram ao mesmo tempo. E para confirmar por vez em números se há diferença entre um hardware e outro, eu vou abrir aqui o AnTuTu, que é o benchmark, um dos benchmarks mais utilizados para medir como que está o desempenho. Você tem aqui a pontuação de 17.426 pontos no Moto G1 e de 7.725 pontos no Moto G2. Para provar isso, eu vou testar novamente. E enquanto o teste acontece, que ele é um teste ligeiramente demorado e lento, porque ele testa várias partes do aparelho, eu vou comentar um pouco sobre o gadget. Você continua com uma conexão 3G, você não tem 4G em nenhum dos dois dispositivos, porque essa é uma função específica do modelo 4G para o Moto G1. O Moto G2 ainda não tem modelo 4G. Os dois são quadriband no 3G com dual chip quadriband, os dois ativos ao mesmo tempo, com a possibilidade de poder escolher qual é a melhor operadora para ligar e ter um recurso bastante bacana para quando você está numa operadora e você quer aproveitar um recurso de promoção entre um aparelho e outro, entre uma operadora e outra. Para alguns números, o Moto G é capaz de identificar qual é a operadora que você mais utiliza, qual você utiliza especificamente para um número e dar algumas dicas. Além disso, os dois vêm com Wi-Fi BGN, 802.11 BGN, com a possibilidade de realizar um Wi-Fi hotspot, criar um hotspot. Os dois contam com Wi-Fi, com Bluetooth 4.0, com AD2P e Low Energy. O USB ele permite a utilização de USB host. Então você pode colocar, por exemplo, um pendrive, aqui ele vai ler o pendrive. O USB está na versão 2.0. Os dois não vêm com NFC e não vêm com porta infravermelho, como alguns Androids já estão no mercado chegando para utilizar como controle remoto universal. Além disso, os dois contam com suporte para HTML5 no navegador, tem rádio FM, GPS com a GPS, que melhora a precisão na hora de encontrar o satélite. Você tem a GPS e GLONASS também. Por fim, ambos contam com um emulador de Java para MIDI, ou seja, esse é o tipo de recurso que você não vai... não precisa se preocupar muito. A bateria ela é de 2.070 mAh e nos testes realizados no uso da bateria, nós chegamos em aproximadamente 6 horas e 17 minutos de uso da bateria do Moto G2
E no Moto G1 foram 7 horas e 12 minutos. Então o Moto G1 de alguma forma utiliza menos energia, ele utiliza energia de uma forma mais eficiente. O que dá a entender é que como a tela é maior, você tem um gasto energético maior por conta da tela, o que não acontece no Moto G1. Por conta disso, a bateria durou 7 horas e 12 minutos no Moto G1 e 6 horas e 17 minutos no Moto G2. É um uso de mais ou menos 1 hora menos no Moto G2. Não é tão bacana assim esse detalhe. Na hora de carregar, nós conseguimos 151 minutos para carregar a bateria inteira do Moto G2. E do Moto G1 ficou aproximadamente por ali entre 150 e 140 minutos para carregar. No final das contas, esses 6 horas é de uso intenso, mas no uso cotidiano, no uso mais dia a dia, a diferença é basicamente inexistente. Você não é um dia inteiro de uso numa boa, voltando para casa com um pouco de bateria para carregar e utilizar no dia seguinte. Você pode ver que o hardware, por mais que seja bastante bacana, bastante parrudo, não é tão intenso, ele trava bastante no benchmark, claro que é um benchmark bastante intenso. E agora você tem um resultado com 17.517 pontos no Moto G1, 17.996 pontos no Moto G2. Por mais que seja exatamente o mesmo hardware, com a mesma cara, ele é superior no Moto G2. A Motorola conseguiu algumas melhorias para mostrar que realmente entrega um desempenho superior no smartphone mais novo. Eu vou aqui rodar um dos jogos mais pesados disponíveis no momento, que é o Asphalt 8, nos dois aparelhos. Moto G1 embaixo, Moto G2 em cima. É só olhar pelo tamanho do aparelho também, já dá para entender qual que é qual. Vê que o Moto G2 abriu primeiro. Ah, não, tá ok. Então eu vou aqui colocar o volume no máximo para vocês ouvirem bem como que sai o som. Ok. Então tem aqui jogar, não. Jogar, próximo. E vou tentar tocar no iniciar a corrida ao mesmo tempo nos dois dispositivos. Agora, você pode ver que você tem a mesma Adreno 305 com o mesmo 1 GB de memória RAM e, teoricamente, o mesmo desempenho, só que o Moto G2 conseguiu mais pontos no AnTuTu. Agora a ideia é ver se esses pontos extras realmente traduzem em melhor desempenho ou não. Pode ver, Moto G2 carregou pouco mais de 1 ou 2 segundos antes do Moto G1. E tá aí os dois rodando exatamente da mesma forma, com os mesmos efeitos, com os mesmos shaders, rodando muito bem. E ambos não contam com o efeito de tela quebrada que aparece quando você bate o carro. Mas enfim, ambos rodam muito bem o jogo, como você pode ver. Então, realmente, os números extras podem ser traduzidos em desempenho extra no Moto G2. Por mais que seja um aparelho a partir de R$700, ele roda um jogo pesado muito bem. No reprodutor de músicas, exatamente o mesmo. Você tem o Google Play Música nos dois dispositivos, como o player padrão do Gadget. Então eu tenho aqui o mesmo... Não, somente transferidos não. Ele tem acesso ao Google Play Música na nuvem, se você tem o serviço assinado, ou se você já assinou ele em outro país, como por exemplo Estados Unidos. Ele tem os mesmos recursos, a mesma interface. Então deixa eu tocar aqui. Não quero Metallica, quero Jazz. Então tá aqui a interface exatamente a mesma, como você pode ver, com os mesmos recursos, exibindo a foto do álbum, baixando as músicas que estão na nuvem ou reproduzindo as músicas dentro do aparelho. E esse é o áudio
Moto G1. E esse é o áudio do Moto G2. A diferença é que tem um som estéreo. Você vê que o áudio é menos agudo no G1, no G2 do que no G1. Então... Vocês viram que a qualidade de áudio no Moto G2 ela é bastante superior do que no Moto G1. O player de vídeos, você tem também exatamente o mesmo player, que é o Play Filmes. Então tem aqui no dispositivo, tem que ir aqui em vídeos pessoais, e aí você encontra os arquivos que estão dentro do aparelho. Eu tenho aqui um vídeo em Full HD, que é reproduzido sem problemas em ambos os aparelhos. Então tem aqui, o vídeo é um vídeo em Full HD, exibido em tela 720p, ou seja, a qualidade final da tela é a mesma. Você não tem a tela Full HD para conseguir um desempenho extra, mas você vê que ele é exibido numa boa, um vídeo em 1080p, que é exatamente o mesmo arquivo, sendo reproduzido muito bem. Na parte das fotos, a interface é basicamente a mesma. O Moto G1 ele tem uma câmera de 5 megapixels. Então você tem aqui a câmera, tem aqui o papai Smurf. Passando aqui para o lado você tem alguns recursos, como ligar ou desligar HDR, ligar ou desligar flash, ligar ou desligar o recurso de tocar para focar. Câmera lenta, que você pode realizar com 720p. Panorama ligado ou desligado. Você tem a proporção do vídeo, da foto do vídeo. Você tem ligar ou desligar a localização, geolocalização e o som. Para tirar foto, selecionando, é só jogar aqui e você tira a foto. Passando para cá, você chega na galeria de imagens. Já o Moto G2 tem a mesma interface bastante simples, que é característica da Motorola. Então tem aqui o HDR, o flash, você tem ele tocar para focar ou não. Aqui você escolhe a resolução que você quer filmar, se quer slow motion ou quer só apenas filmar. A panorama, sim ou não. Já a localização, se você quer colocar na memória externa ou interna. A resolução da foto, só que apenas na forma de proporção de tela, e ligar ou desligar o som. Então tem aqui exatamente o mesmo recurso de tocar para focar. Então eu tenho uma câmera aqui de 8 megapixels, puxando para cá, eu tenho exatamente a mesma ação que leva para a galeria. Então eu tenho aqui a mesma foto tirada nos dois dispositivos. Eu vou aqui aproximar até o máximo que dá. Tem aqui a mão do papai Smurf. Então você tem aqui uma foto de 5 megapixels e uma foto de 8 megapixels. Ela tem exatamente a mesma qualidade. Você vê aqui o olho do papai Smurf, ele é exibido da mesma forma nos dois dispositivos. Vou colocar aqui o brilho no máximo, porque tá ficando um pouco escuro. Pronto, agora o brilho está no máximo, fica um pouco melhor para enxergar. Então tem aqui o olho do papai Smurf, ele é exibido da mesma forma nos dois dispositivos. A ponta da orelha também, ela tem o mesmo tipo de detalhe. E no final a qualidade da imagem é basicamente a mesma. Você tem aí nas fotos com boa luminosidade, ele tem um bom rendimento, como você pode ver, um nível de detalhes bastante grande, bastante elevado. Você tem a possibilidade de tirar foto focando, tocando para focar, como eu falei antes. A reprodução de cores é bastante bacana, a reprodução de detalhes é legal em fotos com boa luminosidade. Em fotos noturnas, a qualidade final de exibição de imagens no Moto G de segunda geração é um pouquinho melhor, mas pouca coisa mesmo. Não tem diferença drástica no uso de foto noturna. Outra coisa que mudou ainda em foto é que o Moto G2 tem uma câmera de 2 megapixels, enquanto o Moto G1 tem uma câmera de 1.3 megapixels na frente. As duas têm flash LED na parte traseira, as duas com foco automático, as duas com HDR, panorama, detecção de face e com ótimas fotos, como você está vendo aí.
Bom, pessoal, isso aqui foi o comparativo entre o Moto G1 e o Moto G2. O Moto G1 ainda existe alguns varejistas, mas ele será automaticamente trocado pelo G2. Outra diferença que eu não falei aqui, mas o Moto G2 tem TV digital, algo não precisa bater, algo que o G1 não tem. Então, se você tem um G1, talvez não seja tão incrivelmente necessário trocar pelo G2. Não é uma troca muito realmente necessária. Se você não tem nenhum, o G2 ele é o melhor smartphone barato que existe. Não tem nenhum Android com preço semelhante, com o mesmo desempenho, com atualização garantida, com uma interface mais limpa e com bons recursos extras, sem aquela enorme quantidade de aplicativos pré-instalados. Não há nenhum Android com esse preço, com esse mesmo desempenho. Então, se você não tem nenhum, compre o G2. Se você tem o G1, dá para ficar com ele por um tempo ainda. Só lembrando que ele vai desvalorizar mais ainda e aí você talvez pode perder um pouco mais de dinheiro. De qualquer forma, o G2 é uma boa melhoria, só que não é uma melhoria tão incrivelmente necessária assim. Para saber mais sobre tudo celular, é só entrar em twitter.com/tudo_celular, instagram.com/tudo_celular, facebook.com/tudo_celular e youtube.com/tudo_celular, tudo junto. Só entrar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e se inscrever no nosso canal para receber todos os vídeos, uns que a gente publica no site, outros nem tanto assim. Até o próximo vídeo e falou, tchau, tchau!